Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui para conversar com a gente o professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, e ex-diretor da área de negócios, da área de negócios de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer. Professor Ildo Sauer, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes. Professor, quero agradecer muito a sua presença novamente conosco aqui no Faixa Livre para a gente falar um pouco sobre essa situação que acontece lá no Oriente Médio, esse conflito que há após os bombardeios realizados pelo Estado sionista de Israel contra o Irã na última semana e que se intensificaram ao longo das últimas horas. Como pano de fundo desse, entre aspas, conflito, desses bombardeios que a gente vê do Estado de Israel contra o Irã, além de um projeto imperialista liderado pelos Estados Unidos, que dialoga aí muito de perto com Israel. Aliás, Israel é um enclave estadunidense no Oriente Médio. Além disso, está o desenvolvimento do programa de enriquecimento de urânio por parte do Irã, que busca dominar a tecnologia para desenvolver armamento nuclear. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, quer conter esse desenvolvimento, frear esse programa, bombardeando os principais centros de pesquisa e, inclusive, assassinando estudiosos do tema lá no Irã. Pra vocês terem uma ideia, foram mortos pelo Estado sionista nesses ataques recentes o Fereidon Abbasi, que é cientista nuclear, foi chefe da Organização de Energia Atômica no Irã entre 2011 e 2013, e também foi morto o Sayed Amir-Hossein Faqih, membro da Faculdade de Engenharia Nuclear da Universidade Shahid Behesht, em Teherã, e também o vice-chefe da Organização de Energia Atômica do país, além de outros 2 cientistas que foram mortos aí por esses bombardeios de Israel ao longo dos últimos dias. Aliás, o ataque israelense na última semana teve como um dos principais alvos a usina de enriquecimento de urânio de Natanz. Professor Ildo, essa tentativa de atrasar ou até interromper o programa nuclear do Irã por parte da dupla Israel e Estados Unidos, ela se justifica? Eu queria que o senhor detalhasse aqui para a gente como é que evoluiu essa trajetória de enriquecimento de urânio lá no Irã e qual o significado técnico e político dessa atividade para o país, por favor. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate. A primeira manifestação minha como membro da comunidade acadêmica internacional é de absoluta repulsa à ideia de que um país unilateralmente possa ter como alvo o assassinato de cientistas. Neste caso, ainda mais porque se sabe que o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação e está sob permanente vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica, que não tem reportado nenhum episódio de desvio de conduta em relação ao preconizado no Tratado de Não Proliferação e também no tratado que tinha sido assinado durante o governo Obama e que foi repelido pelo governo Trump no seu primeiro mandato, mas que tem a participação da Rússia, da China e de países da Europa de acompanhamento do acordo nuclear com o Irã. Então, a ideia de que cientistas dedicados ao desenvolvimento científico e tecnológico possam ser alvos unilaterais e serem assassinados representa um retorno a uma barbárie nunca vista nos últimos anos com essa intensidade. Então, eu tenho, aliás, uma preocupação, porque não tenho notado manifestações bastante veementes dos cientistas do mundo inteiro nessa história. E a razão pela qual eles estão sendo assassinados é a avaliação do Estado de Israel de que o Irã possa estar efetivamente com capacidade científica e tecnológica de, eventualmente,
enriquecer o urânio até o nível de quase 90%, um pouco mais, o que permitisse, então, produzir um artefato nuclear, uma bomba nuclear, que, como nós sabemos, ela é constituída por 3 camadas. Uma camada química, digamos que junta 2 semisferas de urânio enriquecido ou plutônio, num período suficiente para que a explosão de fissão nuclear aconteça, para atingir as temperaturas e pressões necessárias para permitir a fusão do hidrogênio, que acontece no solo pouco mais de 15 milhões de graus centígrados. E, então, tem essa liberação da energia, convertendo uma parte da matéria. Quando o hélio se forma, ele tem uma massa um pouco inferior à soma dos hidrogênios que lhe deram origem, e essa diferença é convertida instantaneamente em energia liberada instantaneamente é uma explosão. Então, esse é o caminho, só para entender o que está em disputa. O caminho crítico para obter uma bomba nuclear é ou ter plutônio, que é produzido de várias maneiras, como foi a bomba jogada em Nagasaki, que era apenas uma bomba de fissão, ou então produzir urânio enriquecido a 90% ou mais, cerca de 10, 12 quilos, permite ter esse detonador de fissão. Então, a suposição de que o Irã estaria próximo, e poderia estar, pela capacidade tecnológica, de produzir esse urânio, leva um país que tem bombas nucleares, que não subscreveu o acordo de não proliferação, como é o caso de Israel, que tem como companheiros nessa equipe a Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão, que não subscreveram o acordo de não proliferação, mas Israel, evidentemente, tem sido o país que, neste caso, se julga com o direito de supor que alguém esteja fazendo algo, muito embora este alguém, que é o Estado do Irã, esteja submetido a salvaguardas e monitoramento permanente, o que gerou, inclusive, protestos da própria agência, não com a veemência que eu esperaria, de Internacional de Energia Atômica, porque o Tratado de Não Proliferação e todos os demais tratados internacionais vedam a possibilidade de alguém atacar uma instalação nuclear pelas suas consequências. E quem o faz está cometendo um crime contra a lei internacional. Isso foi cometido e, de uma certa maneira, a reação que eu tenho visto em vários países da Europa, Estados Unidos, não tem sido aquela que se espera. Ao contrário, parece que há uma normalização deste processo. Então, a questão, ela também se transmuta para o Brasil, me parece. Note, o Tratado de Não Proliferação Nuclear foi uma articulação feita para criar 2 tipos de países no mundo. Aqueles que detêm a capacidade de destruir os demais e aqueles que não têm renunciam a esse direito. Os signatários titulares de bombas são Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Os que já desenvolveram a tecnologia, embora não fossem signatários, não sejam signatários, são Paquistão, Índia, Coreia do Norte e, sabidamente, Israel, embora Israel nunca tenha demonstrado publicamente, porque os demais já demonstraram publicamente fazendo explosões, anunciando ao mundo que não são signatários e usaram o direito para desenvolver suas armas. Qual é o problema atrás desse tratado? Porque ele é discriminatório e cria países de 2 classes. E sabe-se que, periodicamente, os países que detêm a capacidade nuclear e que assinaram o tratado como titulares do direito de aniquilar os outros, usam esse poder para diversos fins estratégicos, geopolíticos e mesmo econômicos. E o Brasil pode ter um papel protagonista dessa história, porque, infelizmente, o Brasil assinou o tratado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, sem necessidade, e me parece que foi um grave equívoco estratégico. Mesmo porque o Brasil, já quando nós desenvolvemos, eu falo nós porque eu estava no Ministério, na Coordenadoria de Projetos Especiais naquele tempo, quando a Marinha do Brasil, junto com civis,
desenvolveu o processo de ultracentrifugação de forma autônoma. E houve uma grande reunião entre os presidentes José Sarney e Raul Alfonsin, quando o presidente Sarney entregou ao Alfonsin uma amostra do urânio enriquecido, e como resultado disso, a Argentina já tinha essa capacidade também, houve um tratado de acordo Brasil-Argentina de verificação mútua, para evitar que houvesse uma corrida. O Brasil também já tinha sido signatário do Tratado de Tlatelolco, cidade do México, onde ele foi firmado, que declara a América Latina zona desnuclearizada. Então, eu não via sentido algum em o Brasil firmar o Tratado de Não Proliferação, a não ser um gesto de subalternidade que viola a própria soberania brasileira. Mesmo assim, isso é um debate, já dei entrevistas na revista Estudos Avançados da USP, já havia debates com vários diplomatas e pessoas como, por exemplo, Samuel Pinheiro Guimarães, o Dar Costa, que tem trabalhado com essa história da estratégia, e também fez mestrado em engenharia nuclear e tal. A gente e outros achávamos que o Brasil deveria, a proposta que eu já fiz explicitamente há muitos anos atrás, numa entrevista ao saudoso professor Alfredo Bose, editor da revista dos Avançados da USP, é de que o Brasil deveria ter o protagonismo de exigir que os países que detêm armas nucleares, como prevê o Tratado de Não Proliferação, abram mão do seu plutônio, do 239, com alto enriquecimento da parte físsil, que é 239 e 241, e do urânio enriquecido, ou coloque esse material sob salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica, para que eles possam ser usados materiais para a produção de energia para fins pacíficos. Ou, não acontecendo isso num prazo razoável, me parece que todos os países, então, têm o direito de não acatar e aceitar o papel de subalterno permanentemente ameaçado por aqueles que se sentem imbuídos de uma civilização superior com o status moral de guardiões do mundo, quando, na verdade, o que nós temos assistido em escala global. Então, eu acho que o Brasil e os cientistas podem ter um papel importante de acabar com esse pesadelo que aflige a humanidade, que é a permanente ameaça dos 5 países signatários do tratado, que detêm bombas, e daqueles 4 que se sabe que, publicamente, Índia, Paquistão e Coreia do Norte já fizeram explosões para demonstrar sua capacidade. Israel não o fez, mas se sabe que tem. Eu acho que essa é uma tragédia que a humanidade assiste. O Brasil poderia ter um protagonismo, o Congresso Nacional dá um prazo para que se faça isso, ou então se busque outras soluções. Eu pessoalmente, acho que não deveria haver proliferação de armas, mas o status atual é inaceitável, simplesmente porque o Brasil é um país relevante. E o status tecnológico do Brasil na área de enriquecimento é semelhante ao Irã. Eu sei que a pergunta sua inicial não é essa, mas é importante porque ela está diretamente vinculado ao que está acontecendo no Irã. Um país signatário é bombardeado e agora não se sabe, disse que... Porque, veja, o enriquecimento do urânio, ele é até 2, 3, 4, 5% usado para reatores nucleares convencionais, tipo Angra 1, Angra 2, ou aqueles de Fukushima e outros mais. Até 20% se precisa para reatores de pesquisa, como aquele, infelizmente, não desenvolvido no Brasil, mas já proposto há muitos anos, que custaria uns 2 bilhões de reais, que é o reator de alto fluxo de nêutrons, que permitia avançar a pesquisa e reter a capacidade brasileira. Debate-se concluir a Angra 3, mas não se debate concluir aquilo que seria um reator avançado no Brasil. 20%. Acima disso, disse que o Irã tem estoques a 60%, feito depois que os Estados Unidos denunciaram sua participação naquele acordo de verificação. Não há provas disso, mas se aceitam. Então, evidentemente, a capacidade do Irã científica, semelhante à brasileira, permitiria, num prazo razoável, de fato, subir para 90%. Aliás, pergunta-se, depois de ameaçado como está agora, qual seria a reação natural de um país ameaçado desse tipo, a não ser buscar se defender. A questão hoje, muito grave, é a ameaça feita ontem
pelos Estados Unidos de, eventualmente, se juntar ao ataque ao Irã, porque, notoriamente, Israel não detém bombas capazes de penetrar o subsolo iraniano, onde estão as instalações mais críticas. Porque o ciclo do combustível nuclear é muito vasto. Ele vai desde a mineração, conversão para o 3O8, conversão para o F6, que a certa temperatura vira gás, esse gás vai para a central de enriquecimento, e o enriquecimento depois a conversão em outros materiais. Então, esse é o quadro. Se de fato houver um ataque nas profundezas das instalações subterrâneas do Irã, teremos uma situação sem precedentes. Não sei qual vai ser a reação de países como a China e a Rússia, por exemplo. Sem dúvida alguma. Isso nos preocupa demais, professor. Mas acho que a grande questão, o senhor toca aí ao longo dessa sua primeira resposta, é não se respeitar o tratado, esse acordo de não proliferação de armas nucleares. A gente, inclusive, eu acompanhei isso ao longo dos últimos dias, me chamou muita atenção. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi lacônico, anteontem, se eu não estou enganado, ao afirmar que o Irã não pode ter armas nucleares. Isso é curioso. Por que o Irã, professor, não pode dominar esse tipo de tecnologia, sendo que os Estados Unidos, o país que mais produz guerras no mundo, tem armamentos nucleares desde 1945, pelo menos, já tendo aí utilizado esse tipo de arma para devastar Hiroshima e Nagasaki? Por que o Irã não pode ter armas nucleares e os Estados Unidos podem ter? É exatamente o único país do mundo que usou as armas já no estágio em que a guerra estava se esvaindo para uma demonstração de força. Ela podia ter sido feita como já tinha sido feita nos desertos, onde as bombas eram explodidas, ou mesmo no mar. Mas houve a decisão estratégica de aniquilar a cidade de Hiroshima, a cidade de Nagasaki, que tinha uma certa vocação industrial, para impor a superioridade dos Estados Unidos, inclusive em relação à União Soviética, que foi aquele país que, na verdade, sofreu e mais lutou para o desmantelamento do nazismo e do fascismo na Segunda Guerra, que teve mais vítimas, mais de 20 milhões de soviéticos foram assassinados, evidentemente, junto com o Holocausto de 6 milhões de judeus, ciganos e outros grupos que foram... Veja, o Irã, a minha primeira posição, assim como era do professor Pinguelli Rosa, que participava desses eventos internacionais, é de que nenhum país devia ter bomba atômica, bomba de hidrogênio. Nenhum país deveria ter. É o que nós propomos, que se livre a humanidade desse pesadelo. Agora, o que não é aceitável de maneira nenhuma é que 5 países, China, Rússia, França, Inglaterra e, acima de tudo, o que tem um grande arsenal dos Estados Unidos, como a Rússia, são os 2 maiores, possam ter essa capacidade. Paquistão, Índia, Coreia do Norte e Israel, notoriamente, também o tem, e os demais países do mundo, que são mais de 180, que não o detêm, estejam subordinados a essa situação. Então, essa é a questão. E ainda mais agora, no caso do Irã, depois desse ataque, que seria um ataque preventivo. Note bem, Israel já tinha feito isso contra o Iraque. Nos anos 80, o Iraque tinha um reator para fins pacíficos, chamado Osirak, era o reator Osíris do Iraque. Israel bombardeou e destruiu as instalações de um reator nuclear para fins de pesquisa do Iraque. Então, já há um precedente de ataque a instalações nucleares ilegais, hoje, como naquele tempo. Então, a pergunta é, qual a superioridade moral que certos países têm de dizer que os outros não podem ter? Isso vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para o México, vale para todos os países, vale também para o Iraque, para o Irã. Agora, eu acho que por isso tenho chamado a atenção de que o Brasil poderia ter um papel de protagonista maior, de liderar um processo de livrar a humanidade do pesadelo nuclear. Mas isso, evidentemente, não somos ingênuos. Não está no horizonte de curto prazo, até porque nem o Conselho de Segurança da ONU vem sendo reformado depois dos anos 40, já quase 80 anos, em que uma instituição completamente assimétrica, do Estado resultando da Segunda Guerra,
hoje não se reflete mais nem na população, nem na representação, muito menos o que se aproximaria de uma democracia do poder. Então, não consegue nem órgãos de segurança. Eu não tenho muita ilusão de que haja, num curto prazo, uma mudança no status quo dessa assimetria odiosa que torna países subalternos e outros superiores. Mas cabe a nós propugnar por isso, deixar essa agenda não esmorecer, ao lado da busca pela paz mundial, que não vem acontecendo. E isso tem implicações econômicas. A outra, obviamente, que você provavelmente vai querer abordar também, tem a ver com o quadro crítico no Estreito de Hormuz e o quadro crítico no outro, que é o El Mandeb, o estreito entre o Djibouti e o Iêmen, onde quase 20 quilômetros de extensão, que é o acesso ao canal de Suez. Então, todo esse quadro hoje está se compondo com uma ameaça à segurança econômica, também, que pode ter implicações devastadoras sobre os países, mas, acima de tudo, sobre a segurança e as perspectivas de que a paz mundial possa ser atingida algum dia com segurança para todos. Agora, professor, diante disso que a gente tem observado, desses discursos lá do Donald Trump, a gente pode afirmar de que essa defesa de que o Irã não tenha armas nucleares está ligada ao projeto imperialista que é defendido pelos Estados Unidos, que é implementado pelos Estados Unidos ao longo do último século, pelo menos. Enfim, como é que o senhor analisa esse discurso internacional de não proliferação à luz da desigualdade do papel imperialista dos Estados Unidos? Evidentemente que a dominação econômica do mundial está na base disso. Não se esqueça, a Espanha teve um papel protagonista há 400 anos atrás, em escala global, com as velas. A Inglaterra, há 200 anos, dominava o mundo com a revolução industrial permitida pela conversão termodinâmica. Queimava-se carvão, fazia-se vapor, e essa força de propulsão movia não só os teares, as fábricas, com enorme aumento da produtividade, mas também os trens e, acima de tudo, os navios, que permitiu 2 séculos de domínio britânico, imperial, sobre o planeta, com graves consequências para todo o planeta. Veja a tragédia que deixaram na Índia, na África, na Ásia e na própria China, com a guerra do ópio. Depois, o último século é marcado com a transição durante a Primeira Guerra, por causa do uso dos combustíveis líquidos, petróleo, da eletricidade. A produtividade extraordinária aumentou com o poderio econômico americano, e a preocupação deles desde então está, primeiro, a teoria Monroe, de que o quintal dos Estados Unidos é deles, a América Latina, que nunca foi aceito, nem pode ser aceito. Depois, em escala global. E, evidentemente, que a Segunda Guerra Mundial marca uma transição. É importante lembrar que, quando em 1943, quando a guerra já se encaminhava para o seu encerramento, o presidente Franklin Delano Roosevelt convidou Vannevar Bush, diretor do escritório, do Office of Technology and Science dos Estados Unidos, para dizer: olha, nossa experiência mostra que a união entre governo, universidades e empresas teve o sucesso de produzir a tecnologia nuclear, e nós precisamos usar este modelo para garantir que, com base na ciência, a superioridade americana se mantenha. Os termos que eles usaram não são esses. Temos que trabalhar em ciência básica e ciência aplicada, com esse modelo tripartite, para que a lição aprendida durante a Segunda Guerra, a importância extraordinária de descobrir a fissão nuclear, de aplicá-la e de ter esse modelo como base para a manutenção da hegemonia econômica e militar mundial.
Isso, então, é um projeto estratégico desde então. Obviamente, que a preocupação dos Estados Unidos, desde então, é de que manter os canais de suprimento de matérias-primas e de acesso a mercados abertos em escala global. O problema aí é de acúmulo de excedente econômico. Evidentemente que o quadro atual no mundo já é muito diverso. Depois da queda da União Soviética, houve a unipolaridade americana, mantida pela superioridade militar e econômica, agora com a evolução extraordinária científica e tecnológica da China, que é um país que jamais ameaçou seus vizinhos, mas vem sendo ameaçado também, nós temos esse recrudescimento. E não se esqueça de que mesmo o papel da Rússia, que em grande parte graças ao aumento dos preços do petróleo, a partir dos anos 2000, conseguiu se recompor economicamente e manter de uma forma extraordinária, mesmo a sua capacidade militar de maneira protagonista. Mas não nos esqueçamos que esta situação, primeiro, o Oriente Médio ainda é responsável, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, todos eles produtores de petróleo, assim como o Irã, que ainda é essencial para manter o sistema econômico atual. Então, de um lado, temos isto, o Estreito de Hormuz de um lado, o El Mandab do outro, na entrada já em direção ao canal de Suez, primeiro no Golfo Pérsico, e a China, que vem logo depois. Temos aí o Irã, Paquistão, China, aliás, Índia, depois China. Então, a configuração do papel do Oriente Médio, em termos econômicos e militares, é ainda extraordinária em termos de... Então, de uma certa forma, me parece que a ameaça ao Irã, a proposta de derrubada do regime iraniano, independentemente do que se possa discutir sobre a conduta do Irã em relação a certas situações políticas internas, mas não é por isso que se está ameaçando o Irã, me parece. Parece que o papel do Irã, com essa possibilidade científica e tecnológica de, eventualmente, continuando a ser ameaçado, sair, como o próprio parlamento iraniano propôs recentemente, sair do Tratado de Não Proliferação para se juntar aos demais, daí, eventualmente, produzir seus próprios artefatos. Agora, quanto mais se ameaça, mais provavelmente o único caminho que fica aberto é esse, sem nos esquecermos dessa descrição que eu tentei fazer. O Irã, Paquistão, Índia, China e a Rússia do outro lado. Então, esse é um quadro onde me parece que a atuação e o discurso de ameaçar matar o líder religioso do Irã, Ayatollah Khamenei, pelos Estados Unidos, está nos colocando numa situação que parece sem precedentes, fora a crise de Cuba, né? Dos mísseis de Cuba. De lá para cá, eu raramente vi uma configuração tão perigosa e tão instável quanto esse ataque de Israel ao Irã e agora, aparentemente, o apoio que os Estados Unidos vem prestando e a ameaça feita. O espaço aéreo do Irã é controlado pelos Estados Unidos e dando ultimato. Então, a situação... Afora que a linguagem que antigamente era diplomática, com um certo patamar de diálogo estratégico, se converteu num debate de, como é que se chama, dessa mídia social. Se faz diplomacia e ameaça por esses mecanismos aí do Facebook, como é que eu diria, que são muito voláteis. Então, é altamente instável. Em termos de que a reflexão dos grupos, mesmo querendo ou não, nesses países todos, veja, se você retornar à crise de Cuba, dos mísseis, houve uma negociação, mesmo na Turquia, havia diálogo, canais, isso parece que se evaporou. Então, além da ameaça da força, das bombas, a ausência de mecanismos de moderação diplomática para o diálogo e para construir aquilo que se diz. Então, veja o abismo em que nós mergulhamos.
ao invés de procurar a paz, a prosperidade, acabar com os 2 bilhões de famintos do planeta, de cuidar das questões, nós estamos mergulhando cada vez mais em conflitos para manter a soberania, a superioridade de alguns grupos, especialmente manter a hegemonia financeira que succiona o excedente econômico da humanidade em favor de elites do sistema financeiro global. Não podemos nos esquecer desse papel também. O abismo em que estamos colocados diante desse capitalismo predatório que a gente observa avançar ao longo desses últimos tempos no planeta. Professor, eu queria falar um pouco sobre o acordo nuclear de 2015, como é que ele influenciou o programa nuclear iraniano. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E outra, considerando esse histórico de tensões e conflitos que a gente observa no Oriente Médio, o senhor falou muito bem a respeito da situação do espaço aéreo iraniano, que é controlado aí pelos Estados Unidos, enfim. Qual é o impacto estratégico e político para a região e para o equilíbrio global? O Irã possuir tecnologia, dominar essa tecnologia nuclear, seja para fins civis ou com potencial militar. O desenvolvimento dessa tecnologia pode funcionar como um fator de dissuasão que garanta maior segurança para o país e para os seus aliados, ou ele acaba sendo usado como um pretexto por potências estrangeiras para justificar sanções, intervenções e tentativas de isolamento do Irã? Além disso, quais seriam as consequências a longo prazo para a estabilidade regional se outros países do Oriente Médio começarem a seguir o mesmo caminho de buscar por essa capacidade nuclear? Veja, o Irã, assim como a Arábia Saudita, depois da segunda fase da Revolução Industrial, o papel do petróleo, que se tornou hegemônico, o grande fonte do petróleo para esse novo mundo, que levou à hegemonia norte-americana, estava no Oriente Médio, fora isso no começo no México e depois na Venezuela, que também estão permanentemente na Berlinda, especialmente a Venezuela, por causa disso. A Arábia Saudita, houve um acordo entre os britânicos e os Estados Unidos com a família Ibn Saud, que é a Arábia Saudita e é a família real de lá, que permanece até hoje, desde os anos 30, 40 para cá. O Irã teve um papel importante porque a Anglo-Persian, que era uma empresa britânica e persa, extraía o petróleo, não sobrava nada, fizeram do excedente para o Irã. Com a subida ao poder do Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro dos anos 50, houve uma imposição, uma nacionalização dos recursos para que, date bem, isso volta, excedente econômico, riqueza para beneficiar a população que detém esses recursos nesses países, sempre foi ameaçada essa tentativa de não permitir que o excedente econômico, a riqueza gerada localmente, fosse apenas beneficiar as grandes empresas e os interesses financeiros de fora. Derrubaram o Mossadegh, botaram o Shah, essa a palavra, e depois, com a Revolução Iraniana de 79, nesse período, o Irã já iniciou seu programa nuclear, semelhante ao Brasil, ia ter o reator, que até hoje não foi concluído, da Siemens KVU, semelhante ao de Angra 2, que está pronto aqui no Brasil, mesma origem, mesmo período, que foi abandonado. E o Irã foi desenvolvendo sua capacidade. Eu, quando fazia o doutorado em engenharia nuclear no MIT, tive vários colegas iranianos. Então, ficava claro para mim de que a capacidade científica e tecnológica, fora o fato de o Irã já ser uma civilização herdeira de quase 5 milênios de existência, de construção permanente, de cultura e ciência. Então, esse acordo de 2015, evidentemente que logo depois da Revolução Iraniana, que todos nós conhecemos, com a subida ao poder da criação da República Islâmica, ela foi permanentemente ameaçada, parte pelo petróleo e parte pela ideia de que nenhum país pode construir sua autonomia, independentemente de se querer acreditar que devia ser um Estado teocrático, com supremacia islâmica, mas isso é a autodeterminação e a soberania de cada povo deve resolver, não cabe alguém de fora ditar o que é democracia e o que não é. Pois bem, o Irã permanentemente, evidentemente que o Irã também, até hoje, declara que não aceita o Estado de Israel, é um fato, e que
defende a ideia da autonomia da Palestina. Essa é a questão que está subjacente nesse debate também, não pode ser ignorada. O acordo de 2015, para responder objetivamente essa pergunta, liderado pelo governo Obama, presença da China, da Rússia e também da França, Alemanha, me parece que a Inglaterra, criou-se um ambiente de controle e fim das sanções contra o Irã. O Irã estava se integrando à comunidade internacional economicamente, voltou a exportar petróleo dentro dos paradigmas normais, voltou a participar efetivamente dos acordos da OPEP, teve até umas rusgas com a Arábia Saudita, que posteriormente, mediante a mediação da China, foram resolvidas, e estava tudo caminhando bem até a chegada ao poder do primeiro mandato de Trump, que imediatamente retirou os Estados Unidos e passou a ameaçar o Irã. Obviamente que, nesse processo, a Agência Internacional de Energia Atômica continuava monitorando e faz isso ainda até hoje por duas razões. Por aquele acordo, porque os países europeus lá permanecem, embora não tenham cumprido suas obrigações, me parece, como signatários daquele acordo, e tem o Tratado de Não Proliferação que o Irã do qual o Irã é signatário, e que a agência está lá monitorando as instalações. Então, esse acordo de 2015 parecia que ia estabilizar e reintegrar o Irã de maneira harmônica nas relações internacionais e econômicas, porque o Irã também tem uma população grande, quase 100 milhões de habitantes, tem necessidades, tem recursos importantes, científicos, tecnológicos, mas também, acima de tudo, a exportação de petróleo, entre 3 e 4 milhões de barris por dia, o que não é uma quantidade expressiva, embora seja semelhante à produção brasileira, também outra semelhança aí para outro debate. Então, agora, esse ataque de Israel, e, embora os Estados Unidos tenham anunciado que não queriam mais, o governo Trump anunciou que ele foi eleito para acabar com as guerras. A guerra contra o genocídio de Gaza, a guerra da Ucrânia, e, no entanto, parece que aquilo que foi uma promessa de não intervenção está se revertendo nos Estados Unidos. A esperança é de que aquele sentimento de que o papel protagonista dos Estados Unidos de intervenção em todos os países, que esteve no discurso no começo deste segundo mandato de Trump, tenha materialidade. Não se sabe neste momento, depois das últimas declarações do governo, o que vai acontecer. Então, esse acordo de 2015 foi muito importante, estabilizou, foi desestabilizado por decisão unilateral do governo Trump no seu primeiro mandato, e agora, assim, a decisão unilateral de Israel, que, teoricamente, pelas declarações públicas dos Estados Unidos, não contava com o apoio dos Estados Unidos, decidiu, em função me parece, das circunstâncias internas de sustentação do governo Netanyahu, usar o Irã como um alvo para se manter politicamente e, eventualmente, sob a ideia de que vão conseguir evitar que o Irã tenha armas nucleares. A minha posição é muito clara. Primeiro, eu acho que temos que lutar para que nenhum país do mundo tenha armas nucleares. Agora, se alguns podem tê-las, todos podem tê-las. O que é uma tragédia para a humanidade. Mas, enfim, os caminhos, esse pesadelo devia desaparecer. Deveria, acima de tudo, a gente deveria lutar para que todos os países do mundo não tivessem, nenhum país tivesse armas nucleares. A grande questão é essa. Mas, diante dessa situação onde alguns têm, outros não têm, a gente, obviamente, precisa defender o direito de todos, o direito à igualdade, acima de tudo, no domínio dessa tecnologia. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, estou em cima do laço. Você acha inevitável essa proliferação de armas nucleares no Oriente Médio ou ainda há espaço para a diplomacia e para acordos multilaterais que evitem essa escalada global? A gente sabe bem que Israel, embora não admita, o senhor mesmo já citou aqui para a gente, já domina esse tipo de tecnologia. Ainda que seja necessário o fim desse tipo de armamento, como é que o senhor vê a possibilidade de outros países do Oriente Médio dominarem essa tecnologia para além de Israel? A gente está falando aqui do Irã, enfim. Fala um pouco sobre isso. Veja um exemplo relativo a avanço.
como eu citei antes, dos anos 80, 86, 7, se eu me lembro bem, houve a visita do presidente Alfonsin Aramar e o presidente Sarney lhe entregou pequenas amostras do urânio enriquecido aqui no Brasil. Resultou daí a criação da ABAC, Agência Brasileira-Argentina de Cooperação e Contabilidade Nuclear, já tinha Tlatelolco. O que acontece no Oriente Médio? O grande fator desestabilizador, sem nenhuma dúvida, é o fato de que, embora jamais tenha reconhecido publicamente, o Estado de Israel, com a ajuda direta de cientistas e talvez do governo americano, construiu sua capacidade nuclear, tem o reator nuclear no deserto de Dimona e detém toda a cadeia. Não se sabe exatamente quantos, há informações divergentes de que tenha no mínimo 90, talvez 400 ogivas nucleares prontas lá. Então esse é o primeiro fator desestabilizador. O segundo é, em resposta a isso, aparentemente o Irã já está desenvolvendo e estava submetendo sob salvaguardas a sua capacidade, que seria mantida para a produção de energia nuclear para fins pacíficos e para pesquisa. Isso agora está em questão total. Sabe-se também que a Arábia Saudita, Egito e mesmo a Turquia se sentem desconfortáveis com a ideia de que mais um ator, Irã, e tem aquelas questões religiosas, wahhabitas, xiitas, sunitas, não sei quanto isso é relevante ou não, ou se é só uma desculpa no discurso, manifestam o seu desconforto. O fato é que o Irã, num período relativamente curto, pelas informações que a gente tem, a central nuclear de Natanz, ultracentrifugação, não sei o quanto de fato houve danos, porque essas centrais são muito sensíveis. Você tem cilindros que giram a altíssima rotação. Se você perder energia, há uma desestabilização e isso se descontrola. Se cria uma espécie de mísseis. Quando uma dessas ultracentrífugas, cilindros, se desestabiliza, há um risco. Eu não sei se aconteceu algo pelo fato de Israel ter bombardeado a entrada de eletricidade para manter isso funcionando. Isso é uma questão que precisa se ver no futuro. Mas, de qualquer maneira, a capacidade nuclear iraniana não depende de matarem mais ou menos cientistas. Porque essa capacidade, ela não é da cabeça de uma pessoa, é um sistema que o Irã construiu, como o Brasil, que no Brasil nós estamos perdendo a capacidade, é uma cadeia de cientistas que tem níveis semelhantes aos líderes e àqueles que trabalham. Então, eu não sei o que vai acontecer lá no Irã, efetivamente, se decapitarem mais, cometerem mais crimes contra a ciência, contra a humanidade. Mas a questão, evidentemente, que está colocada no Irã é esta, da reação dos demais países. Como eu disse, para encerrar, a solução para a humanidade é nos livrarmos desse pesadelo. Mas os países não querem abrir mão, ironicamente, muitas vezes China, Rússia, Estados Unidos, e também, embora menos importantes, França e Reino Unido, se unem para manter essa discriminação assimétrica contra os demais povos. Então, temos dois caminhos aí. Nos livramos das armas nucleares para todo mundo, salvemos a humanidade desse pesadelo e, ao mesmo tempo, vamos construindo diplomaticamente, por negociação, saídas pacíficas para essa grave situação do Oriente Médio. Não podemos esquecer, a tragédia hoje que está sendo encoberta é o genocídio contra o povo palestino em Gaza. E ela está sendo encoberta por essa nova ameaça contra a paz mundial, com risco de desestabilização que não é negligenciável, de eventualmente China e Rússia serem chamados a uma tragédia humana maior. Não acho que a Terceira Guerra Mundial esteja na esquina, mas quanto mais se trabalha na desestabilização deste equilíbrio instável, mais esse risco aflora. É isso. Não podemos deixar de registrar, de lembrar isso que o senhor traz para a gente todos os dias. O genocídio que está em curso lá
em Gaza a partir da ação do Estado sionista de Israel. Professor Ildo Sauer, agradecer aqui a sua presença, a sua participação com a gente no Faixa Livre, e certamente esse tema vai continuar nas discussões e a gente conta aqui com a sua análise, com seus comentários aqui no nosso programa. Muito obrigado por mais uma vez se dispor a fazer esse papo com a gente. Desejo um bom dia e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado aos ouvintes, telespectadores agora, e que continuamos tendo sucesso. Que nossa faixa seja cada vez mais livre, assim como a humanidade. É isso. Um grande abraço para o senhor. Até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com Ildo Sauer. Ildo Sauer, que é professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, e ex-diretor da área de negócios de gás e energia da Petrobras, um profundo conhecedor da área de energia nuclear, enfim, fez doutorado nessa área, é uma liderança importante a respeito desse tema e discutiu aqui com a gente sobre a situação envolvendo o Irã. Essa possibilidade do país conseguir desenvolver armas nucleares e, acima de tudo, esse discurso aí utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Por que o Irã, por que os Estados Unidos podem ter armamento nuclear e o Irã não?